Uma doença que volta a preocupar países do mundo inteiro, agora com uma onda de novos casos. Aqui no Brasil, a situação da coqueluche está mais delicada em São Paulo, cidade que emitiu um alerta para a doença. Já soma 139 casos neste ano, um aumento de mais de 700% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nesses últimos 5 anos, todos os estados notificaram casos de coqueluche. Pernambuco confirmou o maior número de casos, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Foram 12 mortes pela doença durante esses últimos 5 anos. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a médica pediatra Pati Terrível, conosco no Issa Bahia. Um prazer recebê-la. Bom dia, doutora Pati. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aos telespectadores. Um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Pois é, eu sei que a senhora já mencionou que a falta de vacinação tem contribuído significativamente para o aumento dos casos de coqueluche. Na sua avaliação, quais as principais barreiras que têm impedido uma vacinação mais adequada das crianças e como é que a gente pode superar essas dificuldades, doutora Pati? Ótima pergunta, Jefferson. A gente fala de vacinação e às vezes a gente pensa só nas crianças, né? Então, para a gente ter uma noção aí, a vacina para coqueluche, ela é de graça, ela dá nos postos de saúde, então todo mundo tem acesso, com 2, 4, 6 meses, e depois reforço com 15 meses e reforço com 4 anos. Só que as crianças que mais têm risco de pegar coqueluche e virar uma doença grave, evoluindo pode ir até a óbito, são as crianças menores de 1 ano. Então, não são só as crianças que têm que vacinar, os adultos que estão em contato com essa criança. Então, a mãe, durante a gestação, ela tem que vacinar, porque aí ela passa os anticorpos para esse bebê. O pai, avós, quem tiver contato com esses recém-nascidos na casa também precisa vacinar, porque a criança ainda não vai ter recebido todas as vacinas. Então, se a gente faz essa vacinação em casulo, que a gente chama, não chega a doença até essa criança. Profissionais de saúde que trabalham com crianças em UTIs, berçários, e esse ano a gente liberou até para profissionais que trabalham em creches, berçários, doulas, que cuidam dessas crianças, também precisam ser vacinados. Assim a gente consegue evitar que essa doença chegue nas crianças. Tá aí a importância da vacinação, ninguém questiona, quer dizer, tem quem questione, mas a gente bate sempre nessa tecla de que a vacinação, de fato, é super importante. Agora, a coqueluche é particularmente perigosa para as crianças pequenas, tanto que a vacina contra a doença faz parte do calendário vacinal dos pequenos. Agora, muitos pais não estão, penso eu, muito cientes dos sintomas iniciais. Quais sinais de alerta os pais devem observar? E quando devem procurar atendimento médico, doutora Pati? Ótimo. Então, a coqueluche, ela tem 3 fases, tá? A primeira fase é aquela fase catarral, que é quando a criança tá com aquela secreção, tem uma tosse mais seca, tem uma febrinha baixa, como todos os outros vírus que a gente tem aí nessa época do ano, outono, inverno, todas as crianças praticamente têm esses sintomas. Mas quando evolui para a segunda fase, que é aquela tosse que a gente fala que é a tosse de cachorro, que tem um guincho. Então a criança, ela entra, ela tosse e aí ela puxa o ar. Então quando ela entra com esse guincho, que é quando entra nessa pior fase. Então se tiver entrando nessa fase, tem que procurar um posto de saúde, tem que procurar um hospital, procurar ajuda médica, falar com o pediatra, porque nesse momento que ela pode evoluir para uma insuficiência respiratória. Então, as crianças mais velhas que já tomaram a vacina, elas podem ter a coqueluche um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim. E agora, os pequenos, principalmente menores de 1 ano, se teve algum desses sintomas, tem que procurar diretamente o hospital. É uma doença que é conhecida também como tosse comprida, não é verdade? Exatamente por conta desse sintoma que é o principal sintoma da doença, a tosse.
Isso, é essa tosse que a gente fala de guincho, que é muito característica, porque geralmente a criança tem aquela tosse seca, tem aquela tosse com secreção. Agora, quando ela faz essa tosse comprida de cachorro, que ela puxa o ar para respirar, é bem característica só da coqueluche. A gente falou de casos mais alarmantes no estado de São Paulo, mas claro que penso existe uma preocupação de essa doença ser mais incidente também em outras regiões. Quais seriam as medidas preventivas mais eficazes para impedir, para conter a disseminação da doença, doutora Paty? Então, a doença ela é transmitida por gotículas, como os outros vírus também, né? Então, a recomendação que a gente tem hoje em dia é toda vez, né, que alguém tiver resfriado, tiver gripado, fazer uso de máscaras, não frequentar recém-nascidos, não frequentar bebês pequenos, lavar sempre bem as mãos. Então, a gente tem que pensar que aqui em São Paulo a gente está com esses surtos, só que, bom, estamos aí no São João, né? Então, provavelmente tem muito paulista que foi passear por aí também, pegar as festas, e às vezes os adultos transmitem, né, carregam essa coqueluche com sintomas um pouco mais leves, então a gente nem percebe, e a gente pode acabar, né, aqui, o pessoal de São Paulo, levando para outros estados também. Ernesto Marques está acompanhando essa nossa conversa e quer fazer uma pergunta para a senhora também. Então, Bom dia, doutora. Assim. Décadas atrás, a gente pode falar assim, décadas atrás, a coqueluche era tão comum e a palavra coqueluche ganhou um outro sentido também, virou uma espécie de gíria, quando alguma coisa entrava na moda, disse, uma coqueluche daquilo ali, tá? Se uma epidemia, todo mundo usava, todo mundo tinha. Né? E depois a gente praticamente não, os pais mais jovens certamente não ouviram falar de coqueluche, não viram pessoas com coqueluche. É só uma gripezinha, doutora? Que tipo de sequela, quais são os perigos desse vírus? O que é que pode provocar na vida de uma criança? é bom você ter falado, Ernesto. Toda doença que a gente tinha antes, né, e pra gente era comum. Então, todo mundo tinha sarampo, todo mundo tinha coqueluche, era super conhecido, e aí vieram as vacinas, graças a Deus, que evitaram dessas doenças. Então, toda vez que a gente tem a vacinação, a gente estava praticamente erradicando esse tipo de doença, coqueluche, próprio sarampo. Então, as pessoas não vão tendo mais essa imunidade contra essas doenças, né? Porque a gente tem a imunidade da doença, quando a gente pega a doença, a gente fica imune, e tem a imunidade da vacina, que a gente sabe que é diferente, e ela vai, digamos que é mais fraca, né? A própria coqueluche, por exemplo, a gente tem que vacinar a cada 10 anos, né? Então, quando o adulto ele já foi vacinado e ele pega a coqueluche, ele pega um pouquinho mais leve os sintomas, então é um resfriadinho, é uma gripezinha tranquila. Agora, quando não é vacinado, que são as crianças menores de 1 ano que nunca foram vacinadas, ou crianças mais velhas que nunca foram vacinadas, aí sim elas podem evoluir na hora da doença para uma insuficiência respiratória, uma falta de ar, aí pode acometer pulmão e evoluir até a óbito. E não fica sequelas depois da coqueluche. Então, se você teve a coqueluche, você tomou um antibiótico, você se tratou, tá zerado depois, não tem sequela. Você fica só imune se você pegar essa doença de novo. Agora, o problema é na hora da doença mesmo. E que condições aqui a coqueluche evolui para essa forma mais grave, a ponto de gerar insuficiência respiratória, que é a condição para um óbito? Isso tem a ver com a condição social da criança que está doente, se ela tem acesso aos recursos, a boa alimentação, ou um atendimento especializado quando chega nesse nível já de sintomas mais graves? A coqueluche não tem relação com essa parte social, né? Porque o que importa é se ela teve, se ela recebeu já alguma vacina ou não. Então, vamos lá, uma criança de 5 meses, por exemplo, que pegou uma coqueluche, mas ela já recebeu 1 ou 2 doses de vacina, ela vai evoluir com a doença, mas um pouquinho mais leve. Agora, vamos pensar uma criança de 1, 2 meses que não tomou vacina, ela não tem imunidade nenhuma, então ela vai evoluir com a doença mais grave. Então, quando a gente fala nesses sintomas respiratórios, então a criança já está com essa tosse, mas ela está começando a ficar cansada, ela está começando a ficar com dificuldade respiratória,
ela precisa procurar o pronto-socorro mais próximo para poder ser monitorizada e já entrar com tratamento, porque a coqueluche ela é uma bactéria, então a gente tem antibióticos que se a gente entrar já logo no começo com esse tratamento, ela vai evoluir super bem e é tranquilo. A gente está conversando aqui com a médica pediatra Paty Terrível sobre a coqueluche e, de fato, é uma nova onda de casos que tem surgido no Brasil. Eu citei alguns números no início da nossa entrevista. Nesses últimos 5 anos, praticamente todos os estados notificaram casos de coqueluche. Pernambuco com a maior incidência, foram 776 casos, depois São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia também, 12 mortes nesses últimos 5 anos. A senhora, enquanto profissional da área de saúde, tem percebido de fato um aumento de casos ou porque as pessoas estão sendo mais notificadas? Aqui em São Paulo a gente consegue perceber, era uma coisa que quando eu estava na residência, quando eu estava me formando, eu ouvia falar da coqueluche, eu estudava, né, mas eu não tinha tanto contato, e a gente vê no dia a dia, então esses casos estão chegando no consultório mesmo, não são casos que chegam só em hospitais, só quando são notificados, eles estão chegando no dia a dia mesmo do pediatra. E diante desse aumento de casos de coqueluche, qual é a sua avaliação sobre a resposta do sistema de saúde brasileiro até agora? O que na sua avaliação, poderia ser feito de maneira diferente, mais eficaz para combater a doença? Tem a questão da vacinação, que eu acho que a gente tem que reforçar essas campanhas que o governo faz, né? Por exemplo, a gente está tendo agora a campanha de vacinação da polio, tem a do sarampo. Porque depois da pandemia, a gente aumentou muito os casos das doenças, né, desde 2020, por falta de aderência mesmo. A gente sabe que teve falta de abastecimento na época da pandemia nos postos, né, isso foi uma realidade do Brasil inteiro, mas tem a baixa adesão também, porque as pessoas, não tô com medo, não vou levar no posto, não vou vacinar agora, depois que melhorar a pandemia eu vacino. Então as crianças aí que hoje em dia estão com 4, 5 anos, foram mais prejudicadas porque elas não receberam essas vacinas dos primeiros anos de vida. Aqui em São Paulo, por exemplo, a taxa de adesão da vacinação estamos com 76% só de taxa de adesão, sendo que não é por falta de abastecimento dos postos, é porque realmente existe a política anti-vacina, existem os pais que têm medo de tomar vacina, que acham que não é necessário, essa doença nem existe mais, a gente não precisa vacinar. Então, eu acho que as campanhas serem feitas, a gente mostrar que a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês e mostrar a importância da vacinação, de levar o calendário, né, levar a carteirinha da criança no posto de saúde, que aí o posto vai verificar o que está faltando, porque é muito importante, gente, é de graça, a gente tem nos postos de saúde, né, não precisa desembolsar R$1 aí para vacinar, a gente tem tudo isso na campanha do Brasil. O Brasil é uma referência de vacinação do mundo, nós vacinamos muito mais, para muito mais doenças do que muitos países. Então, se eu tenho uma dica para deixar aqui hoje, pegue o seu filho, pegue a carteirinha de vacinação, leve no posto de saúde para conferir se as vacinas estão em dia. Maravilha, só para a gente reforçar bastante, então, essa importância da vacinação. É uma vacina disponível na rede SUS, que deve ser aplicada nas crianças exatamente na primeira infância, não é verdade? Está lá constando no calendário vacinal das crianças, e vacina que deve ser repetida depois de 10 anos da primeira aplicação. Isso, então vamos relembrar. Para a criança, a gente vacina com 2, 4 e 6 meses e faz o primeiro reforço com 15 meses e depois um reforço com 4 anos. Os adultos que já foram vacinados, mas estão em contato com crianças, né, então os pais, os avós, a cada 10 anos eles têm que refazer a vacinação. E pessoas profissionais de saúde que entram em contato, trabalham em berçários, maternidades, enfermarias pediátricas, também precisam estar com esse calendário atualizado a cada 10 anos. E a gestante, toda vez que ela engravida, ela precisa ser vacinada, porque ela passa um anticorpo pela placenta para a criança. Então, se a mulher ela engravida esse ano, vacina, ano que vem ela engravida de novo, vacina de novo. Maravilha, é isso aí. Doutora Paty Terrível, médica pediatra, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes.
Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, até uma próxima. Obrigada pelo convite. Ernesto e Jefferson, beijo a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, um abração. Agora são 7h46 na Tarde FM.